Oi, pessoal. Hoje nossa aula de matemática é sobre os polígonos. Essa aula é bem tranquilinha mesmo, só para vocês entenderem o que que são os polígonos, quais são os elementos de um polígono, quais são as classificações de um polígono, como que a gente vai descobrir o valor dos ângulos internos e dos ângulos externos de um polígono e o número de diagonais que cada polígono tem. Então, para começar, a gente vai ver que os polígonos são figuras planas, fechadas e formadas por segmentos de reta. E aí, inicialmente, a gente vai ter a classificação dos polígonos em polígonos côncavos e polígonos convexos. Para a gente ver se um polígono é côncavo ou convexo, a gente pode levar em consideração duas características. Um polígono convexo tem todos os seus ângulos internos menores do que 180 graus. Então, em um polígono convexo, a gente vai ter todos os ângulos internos menores que 180 graus. Enquanto um polígono côncavo tem pelo menos um ângulo interno maior que 180 graus. Nesse caso desse polígono côncavo aqui, ó, a gente consegue ver que esse ângulo aqui, ó, ele é bem maior do que 180 graus. Lembrando que 180 graus a gente tem um ângulo raso, né? E além dessa questão do valor dos ângulos internos, a gente pode também diferenciar um polígono côncavo de um polígono convexo a partir de um segmento de reta traçado no interior desse polígono. Porque o que acontece? Um polígono ele vai ser convexo quando todos os pontos de um segmento de reta que possui as extremidades no interior do polígono também estão dentro dele. Então, por exemplo, eu posso traçar vários segmentos de reta aqui, ó, que tem as extremidades dentro do polígono, e todos os pontos desse segmento também vão estar dentro do polígono convexo. Eu posso traçar outro aqui, posso traçar outro aleatório aqui, aqui, aqui. Então, posso traçar vários segmentos de reta que têm as extremidades dentro do polígono e todos os outros pontos também vão estar dentro desse polígono. Agora, em um polígono côncavo, se a gente encontrar pelo menos um segmento de reta em que as extremidades estão dentro do polígono, mas que algum dos seus pontos esteja fora desse polígono, esse polígono vai ser convexo. Olha aqui, ó, se eu traçar esse segmento de reta aqui, ó, eu vou ter as extremidades desse segmento dentro do polígono, só que aqui eu tenho vários pontos, ó, nessa parte amarela, que estão do lado de fora do polígono. Então, só vai acontecer isso em polígonos côncavos. Então, polígono côncavo vai ter pelo menos um ângulo maior que 180 graus. E o polígono convexo tem todos os ângulos menores que 180 graus. Ou senão, a gente pode levar em consideração a questão do segmento de reta. O segmento de reta que tem as extremidades dentro do polígono, se for um polígono convexo, todos os outros pontos também vão estar dentro desse polígono. E se for um polígono côncavo, vai ter pontos do lado de fora do polígono, apesar das extremidades estarem do lado de dentro. Agora aqui a gente vai ter os elementos dos polígonos. E aqui eu não coloquei, mas a gente tem os polígonos regulares e os irregulares. Os regulares são aqueles que têm todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos com a mesma medida. E os irregulares vão ter lados com medidas diferentes e ângulos com medidas diferentes. Então, aqui, os elementos de um polígono, a gente vai ter o lado, certo? Os vértices, então, lado, ó, a gente tem aqui um polígono de 2, 3, 4, 5 lados. Aí depois a gente vai ter os vértices. Se a gente tem 5 lados, a gente também tem 5 vértices. A gente vai ter os ângulos internos, que estão na parte interior do polígono, e os ângulos externos, que são determinados pelo prolongamento de um lado aqui, ó, e aí a gente vai ter um ângulo externo. Sempre o número de lados, de vértices e de ângulos internos e externos vai ser o mesmo. Então, se aqui eu tenho um pentágono, que é um polígono de 5 lados, eu vou ter 5 lados, 5 vértices, 5 ângulos externos e 5 ângulos internos. E aqui a gente tem a diagonal. A diagonal, ela é traçada a partir de um vértice com um vértice que não é o seu vértice vizinho, é o vértice oposto. Então, desse vértice aqui, eu posso traçar essa diagonal, eu posso traçar essa diagonal, nesse caso aqui só duas. Dessa aqui eu posso traçar
essa diagonal, essa outra diagonal. Aqui eu posso traçar outra diagonal. Então, as diagonais, né, é só a gente ligar um vértice nos vértices que não são os vértices vizinhos, certo? Agora aqui dá para a gente descobrir a medida do ângulo interno de um polígono, do ângulo externo e do número de diagonais que cada polígono vai ter. Aqui eu não coloquei, mas tem aquela tabelinha com todos os nomes dos polígonos de acordo com o número de lados. Então, a gente vai ter o triângulo com 3 lados, o quadrado, né? Quadrado não, um quadrilátero com 4 lados. Aí a gente tem o pentágono com 5 lados, o hexágono com 6 lados, o heptágono com 7 lados. Então é importante vocês saberem essas classificações também. Só jogar no Google aí, classificação dos polígonos de acordo com o número de lados, e vai ter todas essas nomenclaturas. É bom vocês saberem os principais e fazendo os exercícios também vai aparecer tantas vezes que vocês vão acabar decorando. Porque aqui, numa questão, pode pedir, por exemplo, qual o valor do ângulo interno do heptágono. Então, você tem que saber que o heptágono tem 7 lados. Porque o que acontece? Para a gente saber a medida do ângulo interno de um quadrilátero, vou pegar aqui o pentágono de referência. Ó. Então, o pentágono, ele tem 5 lados, certo? E aí eu quero saber quanto que vale cada ângulozinho do pentágono, cada ângulo interno. Aqui, no caso de um pentágono regular, que tem todos os lados e todos os lados e todos os ângulos com a mesma medida. Para a gente saber o valor da soma dos ângulos internos de qualquer polígono, a gente vai usar a fórmula n-2 vezes 180. N é o número de lados. Então, no caso do pentágono, a soma dos ângulos internos vai ser 5 menos 2 vezes 180. Vai ficar 3 vezes 180, que vai dar 540, certo? E aí, o que acontece? Para eu descobrir o valor de cada ângulo interno, é só eu pegar essa soma dos ângulos internos e dividir pelo número de lados. Então, se eu somar os 5 ângulos, eu vou ter 540 graus. Para eu descobrir quanto que vale cada ângulo, é só fazer 540 dividido pelo número de lados, que é 5, que vai dar aqui 108 graus. Então, quer dizer que cada ângulo desse aqui vale 108 graus. Então, se te pedir só a soma dos ângulos internos, você usa essa fórmula, que aí você vai descobrir a soma de todos os ângulos internos. Se quiser cada ângulo interno, você pega essa soma e divide pelo número de lados. A soma dos ângulos externos de qualquer polígono, seja ele convexo ou não convexo, ou côncavo, né, vai ser 360 graus. Então, a soma dos ângulos internos é sempre 360 graus, independente do polígono. Quer saber quanto que vale cada ângulo externo? Pega o 360 e divide pelo número de lados. Agora, para eu descobrir quantas diagonais um polígono tem, então, para a gente ficar contando é complicado. Ó. Igual aqui, eu vou ter um hexágono, que é um polígono de 6 lados. Imagina se durante uma prova eu tiver que traçar todas essas diagonais e contar. Corre o risco de esquecer alguma, né? Então, é só jogar na fórmula. Para descobrir o número de diagonais de um polígono regular, a fórmula vai ser n, que é o número de lados, vezes n menos 3, dividido por 2. Por quê? A gente, por exemplo, aqui, ó, aqui é o vértice A, que é o vértice B, que o C e o D. Essa diagonal AD é a mesma coisa da diagonal DA. Então, é por isso que divide por 2, para não contar uma mesma diagonal 2 vezes. Então, é só fazer n vezes n menos 3 dividido por 2 para descobrir o número de diagonais de um polígono regular. Então, foi isso, gente. Eu espero muito que tenha dado para entender, que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida pode mandar, qualquer sugestão também de aula pode deixar nos comentários. E até a próxima!